quero falar sobre evangelização como propósito de vida. Evangelismo é a nossa obrigação. E o tema que a gente vai desenvolver hoje é a evangelização como propósito de vida. Eu vou pedir que vocês me ajudem nos textos. Tem alguns textos para que a gente possa agilizar, tá bom? Essa questão de entender o evangelismo ou a evangelização como propósito de vida, aí eu coloquei aqui, entendendo que nascemos para isto. Nós nascemos para evangelizar. Quero defender essa ideia hoje. Nós nascemos para a evangelização, para evangelizar, certo? Para sermos proclamadores e testemunhas das boas notícias. O Evangelho proclama o que nós já somos. Aleluia. Então o Evangelho de Jesus Cristo vai proclamar o que eu já sou. E quando eu sou o que o Evangelho me propõe, eu vou estar pregando o Evangelho. Então a evangelização como um propósito de vida, não uma tarefa, mas um propósito de vida, uma vocação. Nós somos vocacionados para a evangelização. Glória a Deus. Vamos ver esses textos aí, me ajudem, por favor. João 18:37, 1 Timóteo 3:15, 1 Timóteo 2, 3 e 4. 1 Timóteo 3,15. Mas se tratar para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. Amém? A igreja é a coluna e a firmeza, o baluarte da verdade. Amém. Amém? Então, a evangelização como testemunho de vida. Vamos ver o texto, João 18:37. Me ajuda. Então você é rei? Perguntou Pilatos. É o Senhor que está dizendo que eu sou. Respondeu Jesus. Foi falar da verdade que eu foi para falar da verdade que eu nasci e vim ao mundo. Quem está do lado da verdade ouve a minha voz. Amém. Jesus falando com Pilatos, né? Pilatos diz assim, fala alguma coisa e tu és rei, Jesus, você está dizendo, mas para uma coisa eu nasci. Ou seja, o meu propósito da vida é falar da verdade, é testemunhar a verdade. Eu nasci para dar testemunho da verdade. E quem é da verdade me ouve. O texto de Timóteo 3,15 fala que a igreja é a coluna e o baluarte da verdade, a segurança, a proteção da verdade está na igreja. Amém. Ok? O outro texto, 1 Timóteo 2, 3 e 4. Pois nossa exortação não tem origem do erro dessa oração. 1 Timóteo. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Aleluia. Perceberam aí que verdade, os três textos estão falando de verdade, e eu colocando que a evangelização como propósito de vida, porque nós somos testemunhas da verdade. Aleluia. A gente prega o evangelho quando a gente vive a verdade. Quando a gente fala a verdade, a gente está pregando o Evangelho. Isso deve ser um estilo de vida, né? Um propósito de vida. Pregar a verdade. Jesus disse claramente, né? O propósito de Jesus vir à terra, segundo esse texto, é que ele veio para dar testemunho da verdade. E a igreja está aqui para dar testemunho da verdade. E viver a verdade é pregação, é evangelização. Certo? Viver a mentira é o contrário, né? Mas viver a verdade é pregação do Evangelho. Então, é propósito de vida que nós sejamos testemunhas da verdade. Glória a Deus. Amém? Amém. Nós somos da verdade. E a verdade é a palavra do Senhor. Então, essa é a primeira coisa. Segunda, João 10:10. O texto fala que o ladrão não veio senão para roubar, matar e destruir. Mas Jesus Cristo disse que ele veio para dar vida. E vida em abundância. Gálatas 4,19. Paulo fala: meus filhinhos, por quem eu sofro dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Aleluia. Amém? Amém.
Quem lê para mim, 1 Coríntios 3,6, Tiago 5,7. A evangelização é um propósito de vida, irmão. É o nosso propósito. Aleluia. A evangelização. E a evangelização no sentido só de falar Jesus te ama, tal, pregar, mas e fazer essas coisas aqui. Quem lê? 1 Coríntios 3,6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Ok. Tiago 4,7. 5,7, desculpe. Sede, pois, irmãos, pacientes hasta a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, aguardando com paciência até que receba a chuva temporal e celosa. Amém. Então, eu coloquei aqui que nós somos cultivadores de vida. Paulo fala, né, que ele plantou, Apolo regou, Deus dá o crescimento. E evangelização, irmãos, é você plantar vida. Aleluia. Quando a gente planta a vida, a gente está evangelizando. Amém. E a gente deve ter isso no coração. Jesus disse que ele veio para dar vida. E Paulo disse que ele só iria se realizar quando ele visse que Cristo estava formado nos seus discípulos. Ou seja, que a vida de Cristo tomasse conta das pessoas. Paulo dizia, aí eu alcancei meu objetivo. Então, como propósito de vida, eu tenho que entender que eu sou um cultivador de vida. Quando eu faço qualquer coisa que gera vida, eu estou evangelizando. Então, necessariamente, a gente não precisa pregar o evangelho no sentido oral, né, falando. Mas quando eu semeio a vida, eu estou evangelizando. Amém. Às vezes uma palavra, sim, às vezes uma atitude, né? Às vezes seu comportamento, né? Que gera vida, que gera vida, você está evangelizando. Quando você está cultivando, você pega uma pessoa e você ajuda aquela pessoa e faz aquela pessoa ter vida. Esse é o objetivo da igreja. O evangelho não é só pregar. O evangelho é gerar vida. A vida de Deus, a vida de Cristo nas pessoas. Então, somos cultivadores de vida. E quando fazemos isso, estamos evangelizando. É um propósito de vida. É como se a gente encarnasse o evangelho, né? A gente vai encarnar o evangelho. O evangelho não vai ser só palavra, o evangelho vai ser eu. Eu vou encarnar o evangelho. Eu encarno o evangelho, pegando esses dois primeiros tópicos, quando eu testemunho da verdade. Eu estou encarnando o evangelho. Quando eu vivo a verdade, eu estou encarnando o evangelho. E quando eu estou semeando vida, cultivando vida, fazendo aquela pessoa ficar melhor do que o que ela é, eu estou pregando a evangelização, estou pregando o evangelho. Então eu tenho que encarnar essa ideia de ser um plantador, né, um cultivador. Vamos ler outros textos aí? Lucas 2, 29 ao 35. Outro irmão, Lucas 12, 49. João 15. Quem achar pode ler. Lucas 2, 29. Lucas 2, 29. Agora, Senhor, despedes em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos, luz para iluminar as nações e para a glória de teu povo Israel. E José e sua mãe se maravilharam das coisas que dele se diziam. Então Simeão os abençoou e disse a Maria, sua mãe: eis que este é posto para queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal de que será contraditado. E uma espada transpassará também a sua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Simeão pega Jesus, né, e fala tudo isso aí que Dani acabou de ler, mas o que eu quero destacar nesse texto é que Jesus ele seria algo de contradição. Ele vinha para ser uma contradição. E às vezes a gente tem que ser assim, às vezes, né? A gente vai ler o texto. Lucas 12, 49. Vim trazer fogo na terra. É para o que Jesus diz aí. Vim trazer fogo. Gostaria que já estivesse aceso, mas tenho que passar por um batismo,
e como estou angustiado até que ele se realize. Vocês pensam que vim trazer paz à terra? Não. Eu lhes digo, ao contrário, vim trazer divisão. De agora em diante haverá 5 numa família, divididos uns contra os outros, 3 contra 2, 2 contra 3. Estarão divididos pai contra filho, filho contra pai, mãe contra filha e filha contra mãe, sogra contra nora e nora contra sogra. João capítulo 15, versículo 22, diz assim: se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam, mas agora não tem desculpa do seu pecado. João 9, 39. Esse texto é só para fundamentar a ideia, né? João 9, 39. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. 1 Pedro 2,7. Portanto, para vocês, os que creem, esta pedra é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a pedra angular. Jesus, né? Presta atenção nos textos, né? Que os textos eles querem nos dizer alguma coisa. 2 Coríntios 2, 10, 6, né? 10, 6. E estando prontos para vingar toda Presta desobediência. atenção nesse versículo, eu gosto desse versículo aí. Estando prontos para vingar toda a desobediência quando for cumprida a vossa obediência. Perceberam? Estando prontos para vingar, né? Toda a desobediência Quando for cumprida a vossa obediência. Então a minha obediência vinga a desobediência, vence a desobediência. Então o que acontece às vezes é que nós queremos que as pessoas deixem de ser desobedientes, mas nós somos desobedientes. A gente vinga, a gente vence a desobediência pela obediência. Então quando nós, por isso que eu estou falando de evangelização como um propósito de vida, quando eu entendo que eu tenho que ser obediente e eu me torno obediente, as pessoas que são desobedientes vão estar em contradição contra mim. E a obediência vai vencer a desobediência. Esses textos estão dizendo essa coisa, dessa contradição, né? De uma coisa se batendo com a outra, certo? Então, a evangelização, irmão, é você assumir essa ideia de ser obediente. Quando nós somos obedientes, o desobediente fica em xeque. Por exemplo, a gente vê as famílias se desfazendo, infelizmente, inclusive de cristãos. E a gente às vezes levanta uma pregação, digamos assim, profética, né? Contra as pessoas que estão se separando, etc. Só que aí nós estamos nos separando. Muito mais do que falar contra a divórcio e tal, é mantermos casados. E quando eu me mantenho casado, quando a graça de Deus está sobre mim, e não só casado só por estar, mas eu fico casado e um casamento que vale a pena, quem está com um casamento errado vai estar olhando para a gente e vai dizer bem assim: é diferente, eu estou pregando. Então a minha obediência em todas as áreas vai botar em xeque, né, a desobediência de quem é desobediente. Certo? O último texto, 2 Coríntios 2, 14 ao 16. Mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por meio do nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiros de morte, mas para aqueles fragrância de vida. Mas para quem está capacitado para tanto? Eita glória! O apóstolo Paulo, o homem foi usado na natureza. Eita glória! Nós somos aí eu coloquei aqui que a evangelização como propósito de vida é quando a gente entende que somos a fragrância de Cristo, a fragrância do conhecimento. E quando a gente se torna o fiel da balança. Fiel da balança, quem já viu balança tem aquele ponteirinho assim, né? Chama aquele negocinho de fiel da balança.
E aí, aquele negocinho, ele pende para um lado ou para o outro, a depender do peso que você coloca nos pratos. Nós temos que ser o fiel da balança. Então, se a nossa vida estiver em obediência, né, o que vai acontecer? Vai pesar mais do que a desobediência. Vai ter mais valor. Se existe amor aqui, o ódio aqui vai ser superado pelo amor. Ou seja, a gente tem que ser o fiel da balança, irmão. A gente tem que ser como Jesus, divisor de águas da vida das pessoas, da sociedade. E é o que esses textos, de uma forma ou de outra, eles falam, certo? Então, a pregação do Evangelho como propósito de vida. Então, um propósito de vida, que a minha vida seja a fragrância de Cristo. E é interessante que ela vai ser para a vida, né? Para aqueles que creem, mas vai ser para a morte, cheiro de morte para aqueles que não creem. Jesus, ele é a pedra principal, a angular, que sustenta o edifício. Mas para aqueles que não creem, ele vai ser uma pedra de tropeço. Repare que muito mais do que falar, se a gente viver esses negócios, viver o que a gente prega, né? A gente já vai estar pregando. A gente está falando de testemunha, já teve um tópico, né? Poderia ser encaixado lá. Mas veio outra aula, né? Mas entenderam, Márcio? Nós somos a fragrância de Cristo. Quando a gente passa, a gente vai exalar o cheiro de Cristo, vai exalar o perfume dele, o perfume do seu conhecimento. A gente tem que viver isso. Quando a gente chegar em um lugar, a nossa presença e a nossa postura tem que influenciar. A gente sabe que quando a pessoa está com um perfume, é um perfume cheiroso, bom, onde ele chega, ele invade o ambiente. E não tem como uma pessoa dizer, não quero sentir cheiro, porque o cheiro entra sem querer mesmo. E a gente tem que ser esse bom perfume. E para quem crê, a gente tem que ser, vai ser. Mas para quem não crê, a gente vai ser para a morte. Jesus tinha esse negócio. Eu não vim trazer paz, eu vim trazer fogo, espada. Porque em uma casa vai ficar o pai contra o filho contra o pai e tal. Isso é uma coisa que a gente vive, a gente não consegue entender isso, mas infelizmente e também felizmente é assim. Tem dois irmãos, um aceita Cristo ou alguém na família, por isso que tem guerra na família. E a gente vai precisar de uma graça de Deus, uma sabedoria muito grande para que a gente viva aquilo que a gente quer que o outro entenda. Dá para entender esse negócio? Jesus disse, então eu vim trazer fogo, e eu vim trazer espada. Às vezes a gente vê só o lado de Jesus, e ele realmente é isso, mas quem é contra ele, cai no outro lado, né? É a espada de dois gumes. Se a pessoa não se inclina para ele, a pessoa é tocada pelas coisas que ele é. Só a presença de Jesus e a forma como ele se conduzia no dia a dia, ele trazia, como as pessoas dizem, ele era muito amado, mas também ele era muito odiado. Né? Jesus foi o mais querido e o mais desprezado, porque ele tinha isso. E quer a gente queira, quer não, o cristão também é assim. Então às vezes a gente, lembra do estudo que a gente teve aqui, a gente deve a todo mundo e não deve nada a ninguém, porque às vezes o cristão quer ser bonzinho com todo mundo, bonzinho, não bom, certo? Bonzinho com todo mundo, e aí a palavra de Deus diz que você não tem que se gloriar nisso não, você está igual aos falsos profetas. Então, infelizmente, vai ter hora que a gente vai desagradar, né? Infelizmente, a gente vai desagradar. E às vezes, irmão, não desagrada nem com palavras, só com a sua postura, né? Com a postura que você tem na determinada circunstância, você causa esse choque, né? Esse embate entre luz e trevas, entre verdade e mentira, entre certo e errado. E que a gente está vivendo na sociedade que não existe mais essa separação de certo e errado, bom e mal, está tudo misturado, né? Mas o cristão não. Nós acreditamos em valores absolutos. Amém? Acreditamos que existe a verdade. A gente não tem toda a verdade, a gente não é dono da verdade. Eu digo isso porque o dono da verdade é Deus. Mas a gente entende que existe a verdade. E a gente crê nela e quer ela. A gente não quer só dizer às pessoas acerca da verdade, a gente quer viver essa verdade. Aleluia. Então, isso é propósito de vida. Isso não é um exercício, né? Isso não é
uma tarefa, isso é vida, isso é propósito de vida. É eu encarnar isso, eu quero viver isso. Dia após dia, dia após dia. Vamos lá. 2 Coríntios 3, 2 e 3. 3, 2 e 3. Aqui. Porque é isso aqui. Vós sois a nossa carta Assim. escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens. Porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Amém. João 10, 37. Se não faço as obras do meu Pai, não me acrediteis. Mas se as faço e não credes em mim, credes nas obras, para que conheçais e acrediteis que o Pai está em mim e eu nele. Então, Paulo fala aí que nós somos as cartas vivas de Cristo. Pregar o Evangelho é se tornar uma carta. Amém. E não é uma carta morta, né? Carta É uma viva. carta viva, que se mexe, que pode ser lida, né, em qualquer lugar. Então nós somos uma carta viva. E aqui Jesus fala assim: se eu não tivesse, creiam em mim, creiam pelo menos pelas obras, né? Se eu não tivesse feito tantas obras, vocês não precisavam crer, mas já que eu fiz tanta obra, vocês creiam pelo menos pelas obras, creiam que eu sou do Pai, não pelo que eu falei, creia pelas obras. Já é do nosso conhecimento que muitas pessoas falam isso, de que as pessoas nos leem, né? Isso é uma verdade verdadeira, irmão. Isso é impressionante como as pessoas nos leem. Isso, e às vezes a gente fica até chateado com isso, mas de certa forma isso é bom, né? Às vezes as pessoas têm uma atitude muito severa com nós cristãos, exigem de nós uma perfeição, uma posição assim, né? Impecável. Nós sabemos que não somos, mas quando eu vejo do outro lado, eu acho que isso é interessante, é porque elas veem que os cristãos deveriam ser diferentes. Então nós somos uma carta. Nós devemos ser um livro aberto, né? Uma carta aberta. A gente já falou aqui, então, às vezes a gente também diz assim: eu não devo nada a ninguém, tenho que dar satisfação a ninguém. Eu entendo que o cristão tem que dar satisfação sim, né? Tem que prestar contas, né? E a gente não gosta de prestar contas, o homem não gosta de prestar contas, mas nós cristãos temos que gostar de prestar contas a quem de direito, certo? Então, a evangelização ela vai acontecer com propósito de vida se eu encarnar esse negócio que eu sou uma carta viva. Às vezes eu não preciso nem estar com a Bíblia na mão, né? Apesar que eu sou um defensor de que você deve ter a Bíblia na mão, certo? Na mão e no coração. Mas a gente às vezes não precisa estar com a Bíblia na mão, mas a nossa vida revela a Bíblia. Nós somos Bíblias ambulantes, né? Bíblia de pernas. Aleluia. Encarnar, nós somos cartas vivas. E as pessoas têm que ler em nós. As pessoas não vão ver fé, né? Elas vão ver a fé em nós. As obras que vira obras, né? Que vira atitudes. Que as pessoas não veem fé. Quem é do mundo não vê a fé. Quem vê fé é crente, né? Por isso que a Bíblia fala assim, que os sinais são os incrédulos. Os crentes não precisam de sinais. Sinais é para incrédulo. Quando fala de línguas, fala línguas e ter a interpretação da língua. Ela se torna o sinal para os incrédulos, não para os crentes. A gente não precisa disso. O crente já crê. Então as pessoas precisam ter evidências, né? Precisam ler a nossa vida. E é um grande desafio nosso, né? Por causa das nossas limitações. Mas eu tenho que encarnar isso. Amém? Para que eu possa ser um evangelista, digamos assim, bom evangelista, certo? Aleluia. Entender a evangelização como propósito de vida.
João 1,17. Atos 20, 24. Porque a lei foi dada por Moisés, a graça e a verdade vieram por Deus. Amém. Atos 20, 24 diz assim: porém em nada considero uma vida preciosa para mim mesmo, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Algo isso, né? Para mim a vida só tem sentido se eu testemunhar do Evangelho da graça. Mateus 10, 8. Curem os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios, vocês receberam de graça, também deem também de graça. Eu coloquei ali que a gente precisa, para sermos uma testemunha, né, ter uma evangelização com propósito de vida, eu preciso entender que nós somos portadores da graça. Nós somos aqueles que transportam a graça de Deus. Amém? A gente transporta a graça de Deus. E é interessante que João 1,17 diz que a lei veio por Moisés, né? Mas a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. Não é isso? E o outro texto que eu li, Paulo dizendo que ele não tinha nada por precioso. A vida dele não era preciosa, a não ser que ele testemunhasse o Evangelho da graça de Deus. Aleluia. Irmãos, será que a gente está portador de graça? Né? A gente é portador de graça, de boas notícias. Um exemplo meu hoje, depois eu digo, meu Deus, que misericórdia. Eu estava em um lugar, na academia. E aí tem um rapaz que eu sempre converso com ele, mas assim, tudo bom, tal, não sei o que, ele é motoqueiro. E ele teve um acidente, ele tem uma perna, ficou com um probleminha. Aí eu assisti esses dias, foi fantástico, sei lá, um negócio na televisão, que estava passando sobre as rodas dos carros que se desprendiam, né, e atingiam as pessoas. E aí, teve um acidente que as rodas saíram do caminhão para bater num cara de moto do outro lado da pista e o cara caiu lá morto. Aí eu comentei isso com ele, irmão. Disse, rapaz, se eu assistir e tal, nós já estávamos querendo criar um. Aí depois que eu conversei ali, né, aí eu fui pegar lá os pesos lá e fiquei pensando, mas eu estou falando de negócio de morte, cara. Eu fiquei, mas que conversa é essa? O cara já teve um acidente de moto. Aí o cara, ele interagiu, né? Rapaz, não sei o que, barará. Ai, mas eu depois caí em mim assim, eu digo, rapaz, eu sou um portador de graça, né, de boa notícia, de coisa. E eu estou falando com um cabra que já teve um problema de moto do negócio da televisão. Aí eu digo, olha, rapaz, que negócio, como a gente é. Depois eu digo, e agora, Jesus? Fiquei lá pensando. Diga, deixa para a próxima agora. Mas que elogiando. Foi? Que elogiando. Já tem. Foi, a gente conversa assim, é bobagem, né? Aí fica naquele negócio assim, tu vai tentando ficar, né? Chegar na área, como disse. Mas isso foi interessante. Na hora eu fiquei lá pensando, mas rapaz, eu vou falar de moto, de pneu que sai, que arrebenta a cabeça do cara lá. Ai meu Deus, aí eu digo, como é que eu sou um portador da graça, né? Irmãos, então a gente tem que ser pessoas de graça, né? Aonde a gente chegar, a gente tem que irradiar alegria. A gente tem que irradiar coisas boas notícias, esperança, mesmo num mundo desse tão conturbado, né, de dificuldades. Mesmo que a gente esteja passando, né, algum problema parecido, quer dizer, rapaz, também passo, que a gente também não é super. A ideia aqui não é virar um super-homem, né? Quer dizer, rapaz, eu passo também, olha, mas eu tenho uma esperança, eu tenho alguma coisa em que eu me agarro. Então a gente tem que entender isso. Quando a gente faz isso, a gente começa, porque como ele falou, a dar ibope, coisa desgraça, né? Por isso que a televisão passa direto. Dá ibope, falar que não sei quem fez não sei o que o cara entrou não sei aonde, dá um bocado de jornais nas diversas redes, né, de televisão, falando dessas misérias. E a galera gosta, parece que gosta desse negócio. Mas nós não devemos ser assim, irmão.
Não estou falando para a gente negar a realidade, mas que a gente tenha graça, né? Graça é boa nova, é boa notícia. Acho que voltar a sonhar, né? Ter esperança, dizer não, vai mudar, estamos juntos. Então a igreja é assim, Jesus veio com a graça e a verdade. Eu particularmente tenho um texto em Hebreus que diz que Jesus ele era mais alegre e mais feliz do que todos os irmãos. Há um tempo atrás eu achava que Jesus era meio sério, porque eu sou mais sério, né? Aí eu achava que também era um cara meio sério, tal, evangelho e tal. Mas aí a gente tem alguns filmes na televisão e tal, você percebe uma visão assim de um Cristo amigueiro, né? Brincalhão, às vezes até exagera, né? Esse negócio, mas brincalhão e tal. E tem um texto que ele fala que ele era mais feliz, mais alegre que todos os irmãos. Então com certeza Jesus irradiava graça, né? Onde ele estava, onde ele chegava, provavelmente os olhos dele brilhavam, né? Ele trazia aquela paz, né? Aquele negócio, aquela calmaria, aquele negócio. Assim tem que ser a gente. É assim que a gente prega o Evangelho. Isso é exercício, né? A gente tem que fazer isso como exercício. Senhor, eu mesmo já vou ter mais cuidado quando eu falar com ele. Não vou falar mais de moto, não quero saber mais de moto, nem de acidente de moto. Vou inventar outro negócio lá, para tentar conversar com esse rapaz, né? Então somos portadores da graça, né? Certo? Isso é propósito de vida. Lucas 5:32. Quem acha ler? Lucas 19:10. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Isso. Lucas 19:10. Você leu 19:10, né, Lucas? Eu li 5:32. 19:10. Porque o Filho do Homem veio o quê? Buscar e salvar perdido. 1 Timóteo 15. Achou? Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Olha como isso aqui é importante, irmão. Talvez mais importante do que eu vou falar foi esse negócio aqui. Nós somos a evangelização com propósito de vida. Aí eu coloquei aqui, nós somos recrutadores de pecador. A gente tem que querer os pecadores. Às vezes a gente fica pensando assim, mas aquele cara é bonzinho, né? Aquela pessoa é boazinha. Acho que Deus já está fazendo alguma coisa nela, porque ela é boazinha. Boazinha para Deus é ruim. É igual a ruinzinho. Não existe negócio de bonzinho, ruinzinho. Ou é bom ou é mal. Certo? Não existe meia verdades, né? Ou é verdade ou é mentira. Certo? Então a gente tem não sei você, mas acho que a gente tem esse negócio de você. A gente às vezes fica olhando assim, né? Não, aquele cara ali, rapaz, ele até tem um coração bom. Aquela pessoa tem um coração bom. E a gente fica talvez mirando essas pessoas para trazer para Cristo. Quando você vai olhar Jesus Cristo e a mensagem do Evangelho, ele vê atrás dos pecadores. Ele veio atrás, por isso que ele era amigo de pecadores e publicanos. Né? Ele estava no meio da gente ruim. Então a gente tem que entender que nós somos recrutadores de pecador. A gente tem que ir atrás dos pecadores. Há um tempo atrás eu até anotei com a possibilidade de virar um projeto, os piores para se tornarem os melhores. Nunca esqueci, os piores para se tornarem os melhores. Geralmente um cara quando é ruim mesmo, né? Que você diz, esse cara está perdido todo. Se ele se converter de verdade, provavelmente vai ser um dos melhores. Porque ele sabe de onde veio. Ele sabe a miséria que ele era e o que ele fazia. Então ele vem como aquela mulher pecadora. Jesus disse a ela muito ama porque muito foi perdoada. Ela sabe de onde eu tirei ela.
A mulher que foi pega em adultério, ela sabe que Jesus fez na vida dela. O cego de nascença, ele sabia o que era ser cego a vida toda e o desprezo que ele tinha da sociedade. Eu não sei se é verdade, mas eu vi um pregador dizendo que eles tinham o costume de quando o cego vinha cego assim, eles cuspiam. Os judeus cuspiam. Como se fosse assim, nojo. Lembra disso? Quem pecou? Foi ele ou foi os pais? Aí é interessante que Jesus cura ele cuspindo. Foi o melhor cuspe da vida dele. Aí cuspiu. Não sei afirmar se isso é verdadeiro não, mas eu ouvi o pregador falando, achei interessante. E eu acho que tem a ver, né? Eu estava lendo alguma coisa. Realmente o pessoal, assim, os religiosos da época, eles eram muito maus. O cabo era mau. Eles cuspiam, tinham nojo. Você é todo nascido em pecado, eles disseram. E você quer ensinar para a gente? Mas Jesus gostava dessa turma. Jesus queria eles. E Paulo também até falou, né? Não são muitos nobres e inteligentes e tal. Não estou dizendo que Deus não ama, Deus ama todo mundo, né? Mas é como que Deus diz, eu sei que se eu pegar essa pedra aqui bruta, braba, ruim, eu vou transformar numa obra de arte. E acho que a igreja tem que ter essa visão, né? Nós queremos alcançar o mundo todo e todas as pessoas, mas tá um pecador ali, aquele pecador, aquele cara é o mal mesmo, é um arruaceiro, é tal. Acho que a gente deveria ter um propósito de oração e de ação para dar a luz, né, no caminho daquela pessoa. Mas porque a gente é preconceituoso. Nós somos preconceituosos. Nós somos preconceituosos. Infelizmente. Porque a gente quer os bons, ao invés de querer os maus. Para que os maus se transformem em filhos de Deus e fiquem bons. Então, amados, deve ser um propósito de vida. Você conhece alguém da sua família que é a ovelha negra, como diz? Mire ele. Rapaz, até esse negócio de ovelha negra não pode mais dizer, né? Mas aquela pessoa ali que é perdida, aí isso é besteira, pessoal. Aí, mire ele, né? Mire em oração. Tem alguém do seu trabalho que que faz as coisas piores lá? Não, vou pegar ela. É ela que vai estar debaixo dos meus joelhos, né? É ela que eu vou ficar sendo carta viva para que ela me leia. É nela que eu vou exalar o bom perfume de Cristo, o conhecimento de Cristo. Um perfume bom geralmente ele traz alegria, né? Coisa gostosa, né? Um perfume caro. Nós somos caros, né? Um perfume caro, assim, é um negócio gostoso de sentir, né? Amém, amados? Amém. Propósito de vida. Aleluia. Às vezes, se você estava procurando um propósito de vida, hoje você estava vendo um bocado de propósitos. É bom que você agarre todos, certo? Mas se você agarrar um desses, você já vai achar um propósito para a sua vida. Aleluia. Só um. Mas agarre todos, viu? Porque todos são para nós. Amém. O que tem aí? 2 Timóteo 4, 6 e 7. Aqui tem João 12, 20 e pula para o 27. Eu vou ler 2 Timóteo 4, 6 e 7. O apóstolo Paulo diz assim: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação, e o tempo da minha partida é chegado. Combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. João, tu lê João? João quanto? João 12, versículo 20 e pula para o 27. Ora, havia alguns gregos entre os que tinham subido a adorar no dia da festa. Aí pula. Agora minha alma está. É isso mesmo? João 12, 20? Agora minha alma está turbada, e eu, Pai, salva-me desta hora, mas para isto vim a esta hora. João 12. Não, não é isso não.
Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa. Não é isso não. Na verdade aqui eu deixo que fala de sementes. Jesus disse, se o grão de trigo, eu acho que eu anotei errado o capítulo aí, se o grão de trigo caindo na terra, ficar ele só, não dá nada, né? Mas se ele morrer, ele dá muito fruto, né? Então esse texto aí fala da semente de trigo. E aí, nós somos sementes. Preciso também, né, vestir essa roupa da semente. Eu sou uma semente. Eu sou uma semente. Se alguém achar, diga para a gente ver. João 12. João 12, 23. Chegou a hora de serem glorificados pelo homem, digo-lhes verdadeiramente, que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Amém. Então, João 12, 23, né? Não é 20, 23. E o 27. Não, tem outra coisa, acho que está errado. Então, nós somos sementes, ó. Se a semente ficar viva, ela não produz nada. Mas se a semente morrer, ela dá, se ela for jogada na terra, né? E se ela morrer, ela dá fruto. O que é que vocês entendem por isso? Na sua vida e na minha vida, como um propósito de vida, eu sou uma semente. E eu não posso ficar vivo. Respondeu-lhe Jesus: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. O Senhor é assim. Se o grão de trigo não cair na terra, não morre. Amém. Glória a Deus. É isso mesmo, se o grão de trigo não cair na terra, não morrer, fica ele só, mas se morrer, dá muito fruto. Então nós somos sementes. Vocês estão percebendo? O que eu estou querendo dizer é que às vezes a gente pensa que pregar o Evangelho é só falar no Evangelho, que já é bom e deve ser feito, só dizer, né, Jesus te ama, morreu na cruz, seus pecados, tal, tudo isso é importantíssimo, não podemos deixar de falar, certo? Mas é muito mais que isso, é eu entender que eu sou uma semente e que eu tenho que morrer. Isso fala de relacionamento. Às vezes você está, eu até já falei aqui que às vezes a gente está com uma pessoa que não é cristã ainda e a gente quer, até falei aqui, a gente quer vencê-lo, a gente quer provar que ele está errado. É errado porque está errado. A gente quer detonar com o cara. Aí eu até coloquei que a gente tem que vencer, a gente tem que convencer. E convencer é vencer com. Se a vivência, se a vida não traz vitória para os dois, e principalmente para quem você quer alcançar, não está seguindo o propósito de Deus. Irmãos, se você desmontar alguém, se você tirar, digamos que a pessoa crê em espiritismo, certo? Mesa branca, ou candomblé, etc. Se você desmontar a crença dessa pessoa, e você não colocar a crença verdadeira, sabe o que você acaba com o ser humano? Porque a fé, mesmo que errada, dá uma certa sustentação à vida daquela pessoa. Então, quando a gente vai para a gente mostrar que a mensagem do Evangelho é melhor do que outra mensagem, só com essa ideia, mostrar que eu, o cristão, a mensagem do Evangelho que é melhor do que aquela mensagem, você pode estar fazendo mais mal do que bem. Então é convencer, que é vencer junto. É você fazer aquela pessoa entender que aquele conjunto de crença deles não é bom para ele, né? E mostrar, olha, eu tenho uma aula aqui para você. Você pode tirar isso aí. Você vai colocar isso. Você tira o chão da pessoa. Quando você crê em alguma coisa, quando você tem alguma coisa que alguém tira isso não é só no Evangelho não, qualquer coisa, você tem uma maneira de ver a vida, e alguém tira aquilo, não lhe dá uma opção, você às vezes detona com a pessoa fica desequilibrada, é choque, né? Por isso que a gente tem que entender que a semente tem que morrer, a gente tem que plantar na vida da pessoa, a gente tem que fazer com que ela produza vida. Eu sou semente.
Ou seja, eu tenho que me renunciar, eu tenho que morrer. Acho que é por aí, irmão. Jesus tinha um negócio assim também, né? Jesus tinha esse negócio de... eu não vejo, talvez em algum lugar ou outro, né? Dentro pode fechar a questão, mas eu não vejo Jesus, algumas vezes ele fez isso quando era necessário, mas eu não vejo ele detonando as pessoas, entendeu? Você vê acolhimento. Acolhimento. Eu vou morrer por você, eu quero lhe ajudar, eu tenho uma solução para o seu caminho, vinde a mim, né? Eu sou o caminho, eu sou a verdade, sou a vida. Ou seja, aquela coisa trazendo assim a pessoa para, dando segurança, muito mais do que detonando. Claro que teve uma vez ou outra que Jesus jogou pesado, né, também, tem o seu lugar. Mas para a gente vivenciar a evangelização, a gente precisa se tornar semente. Eu tenho que ser semente. Tem até, né, o Tertuliano, né, que fala que o sangue dos mártires é a semente da igreja, né? Não tinha coisa que mais salvava o povo do que ver os outros morrendo, né? Quando o povo morria, os outros se convertiam. Pai, que ideia. Mas era verdade. Porque dizer, como é que esse cara morre, né? Como é que estão apedrejando Estevão? Estevão chega e diz assim: Senhor, perdoa eles. Eles não sabem o que estão fazendo, não. Jesus está na cruz e diz: Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E se você for racionalmente, logicamente, eles não sabiam o que estavam fazendo, não é? Sabiam, estavam matando uma pessoa e sabiam que era injusto. Tanto os fariseus quanto os romanos sabiam que era injusto aquilo ali. Mas Jesus disse assim: Pai, ele era semente. Ele queria brotar, né? Ele queria brotar. Então ele perdoa. Ser semente é perdoar, né? Perdoar quem nos atingiu, quem nos feriu. Ele perdoa. Perdoar. Você está semeando. Irmãos, a vida da gente é sementes. Eu estava hoje olhando os papeladas lá, um papel, eu estava olhando papelada e eu estava vendo, eu já falei desse rapaz assim umas 5 vezes aqui, nunca mais o vi. Eu já disse e digo, digo isso para mostrar a você como uma vida pode marcar outras, né? E ele me marcou. E eu já lhe disse aqui, até hoje, 56 anos eu tenho, não sei quanto de crente, mais de 30 de crente. Tem mais. Eu nunca vi, até hoje, ninguém tão humilde quanto ele. E ele é católico, cristão católico. Eu nunca vi até hoje um cara tão humilde quanto ele. Dr. Marcos. E eu convivi com ele 4 anos. E era... Eu falo isso porque ele me marcou, aquele cara me marcou. E era um monte de crente, pastor e tanta gente, freira, e todo mundo lá, que o estudo era misturado tudo lá. E ele me marcou. Cara que tinha tudo para ser orgulhado. Tinha condição financeira, tinha umas 4 ou 5 formações, falava uns 4 ou 5 idiomas. Ou seja, ele tinha tudo para se orgulhar, entendeu? Não perdeu, eu digo isso porque isso me marcou. Ele não perdeu uma aula, a não ser uma que ele foi fazer um curso em São Paulo. E respeitou todos os professores. Às vezes os professores estavam falando da provinha lá na frente. E ele respeitava os professores. Até hoje eu me encontrei, sério. Eu já conheço um monte de gente, não encontrei alguém tão humilde quanto ele. Semente. A vida dele semeou em mim isso. Quebrou algumas coisas na minha vida, porque às vezes a gente acha que só os crentes, né? É que são os pais. Às vezes tem pessoas aí, irmãos, que estão com coisas que você disse. Eu já falei outra vez aqui uma situação que eu disse: se fosse eu virava, vou nem dizer o nome aqui. E o cara teve uma reação de crente, e eu digo que se eu fosse eu ia fazer tudo diferente. Eu ia virar bravo. E o cara me contando uma experiência dele, vou dizer aqui, uma experiência terrível que ele viveu. E ele dizendo: não, mas fiz assim, assim, assim. Eu olhei pro cara assim, eu disse: rapaz, se fosse eu fazia isso, não. Aí você fica semente. É Deus que joga semente, sabia? Isso aí você vê
Às vezes é uma palavra, você está aqui na igreja, um irmão, um zap, sei lá, qualquer coisa, uma atitude de alguém, aí, sabia que é semente? Então tudo que a gente faz são sementes. Semente ruim e semente boa. Então, sementes. Eu tenho que entender que a minha vida é uma vida de semeador. Nós somos semeadores. A vida toda a gente está semeando, irmão. Então, se eu quero pregar o Evangelho, eu preciso entender que eu sou uma semente. E eu tenho que morrer, né? Para que eu dê fruto. Certo? João 8,14, pula para o 42. Alguém segura o relógio para mim? Eu vou mais rápido, não mais. Me ajude. João 8,14, pula para 42 e 43. Ainda que eu mesmo testemunhe em meu favor, o meu testemunho é válido, pois sei de onde vim e para onde Presta vou. atenção, sei de onde vim. Mas vocês não sabem de onde vim nem para onde vou. Depois eu falo. 42 e 43. Disse-lhe Jesus: se Deus fosse o Pai de vocês, vocês me amariam, pois eu vim de Deus e agora estou aqui. Eu não vim por mim mesmo, mas Ele me enviou, porque a minha linguagem não é clara para vocês, porque são incapazes de ouvir o que eu digo. João 5,43 diz assim: eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeste. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. Coloquei aqui uma coisa seguinte, mano. Para nós termos a evangelização como propósito de vida, nós precisamos entender que somos pessoas conscientes de quê? De quem somos, de onde viemos, para onde iremos. Isso são perguntas, né? Filosóficas. Quem sou eu? De onde vim? Para onde vou? Isso é uma briga de séculos. As pessoas tentando responder isso. De um monte de gente sabida aí, fazendo um bocado de indagações. Jesus, ele é interessante dizer assim: eu sei de onde eu vim, eu sei de onde eu vou. O crente tem que ter isso para viver isso. A gente tem que ter essas convicções. Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim. Eu sei para onde eu vou. Aleluia. Isso dá segurança, né? Eu sei quem eu sou. Eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. As pessoas não sabem disso. Ou sabem de forma errada, né? Estão com a visão errada. Então, para eu encarnar a vida, eu tenho que ter essa convicção de quem eu sou. A gente aí vê quem eu sou, né? Quem eu sou em Deus. Que Deus fez na minha vida. De onde eu vim. Que eu era. Para onde eu estava indo. E agora para onde eu vou. Então, isso dá estabilidade, né? Você fica estável. Porque eu sei de onde eu vim. Eu sei quando eu vou. Eu sei que eu vou morar com Jesus, sincero. Isso isso é maravilhoso, né? Você saber que você vai morar com Jesus é maravilhoso demais. E você saber que você estava perdido. Saber quem você é, o que Deus está fazendo na sua vida. Percebe, irmãos? É como se a gente precisasse disso para a gente poder falar isso para Ele. Tá? E é um desafio, porque às vezes a gente está conturbado, né? A gente entra em crise existencial. A gente fica perturbado, porque a gente entra em crise. Certo? Então, quem você é? Certo? Quem você é? De onde você veio? Para onde você vai? A gente já tem a certeza da eternidade. Coisa maravilhosa, né? Talvez a coisa mais maravilhosa que existe é a certeza da eternidade. Com Deus, né? Amém, irmãos? João 12, eita, quanto texto? João 12, 46 a 48. Primeiro João, vou citar 2:1. Jesus disse: filhinhos, eu vos escrevi, João, né? Filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Mas se você pecar, nós temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo o justo. Eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas.
Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz, né? Até 48. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. Ok. Há um juiz. Há um juiz aqui dentro. Ok. As minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Ok, tá bom. Todos os textos aí em casa. Nós somos, irmãos, advogados. Nós somos reconciliadores. O texto aqui de 2 Coríntios, 5:18, é lindo esse texto. 2 Coríntios, em 2 Coríntios 5:17 diz: se alguém está em Cristo, nova criação tal, as coisas velhas já passaram, tudo esperou. No versículo 21 diz que aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. No meio, fala do ministério da reconciliação. Então nós não somos, eu coloquei aqui, nós não somos promotores, irmão, e nem juízes. Só há um juiz, que é Deus. E sabe o que é que vai julgar as pessoas? Até Cristo tinha essa ideia. É a palavra dele, não era nem ele. Ele disse assim: eu não vim para julgar, eu vim para salvar. Né? João 3:17. Primeiro diz: porque Deus amou o mundo, de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que não pense mais tenha. Mas aí 17 ele diz: olha, eu vim ao mundo não para julgar o mundo, mas para salvar o mundo. Então, amados, essa ideia acho que é interessante a gente pensar. Nós somos advogado do povo. Nós somos reconciliadores e não promotores, juízes. A gente tem que fazer a pessoa ficar de bem com Deus, né? A gente não está para condená-las. A própria palavra faz isso por conta. A gente não precisa condenar, a própria palavra faz a condenação de quem não aceitar. A gente tem que ser advogado. Chega assim: eu quero advogar a sua causa, meu filho. Eu quero ser seu advogado. Eu quero falar com Deus a seu respeito. Quero dizer para você que Deus está de bem com você. Ó. Seu crime já foi perdoado. Essa é a mensagem do Evangelho. Seu crime já foi perdoado. Eu sei que você, cometeu muita miséria, mas você já está perdoado na cruz. Se você crê nisso, aceitar, você está livre. Não tem mais condenação para quem está em Cristo Jesus. Entendeu? É só mudar um pouco a mentalidade, porque às vezes a gente vai. Eu sei que não é o nosso caso aqui, mas sabe que tem muitas pessoas, até na mídia, né? Meu irmão, é só juízo, é pancada direto, só juízo. Existe isso na Bíblia? Claro que existe, né? A própria palavra julga, irmão. A própria palavra julga. Quem crê e for batizado, hein, João? Será salvo. Quem não crê, será condenado. Pronto, não precisa dizer bem assim: seu incrédulo, você vai para o inferno, tal, sei o que lá, e barará. Não, você diz a palavra: se você crê, você está salvo. Não crê, está condenado. Pronto. Não precisa ter aquela questão de juízo, entendeu? Muito embora nós somos juízes, no sentido de diferenciar o certo do errado, certo? Não juiz para decretar a sentença. Por isso que a Bíblia diz que a gente deve julgar uns aos outros, mas no sentido de dizer: está certo, está errado, mas não de decretar sentença. Eu não tenho o poder de decretar sentença. Só quem tem o poder de decretar é Deus. Deus é quem decreta a sentença, não a gente. Vamos lá. Vamos acabando. João 17:16. Pedro, aqui em 1 Pedro 2:11-12, ele fala que nós somos peregrinos e forasteiros. Devemos nos desviar das paixões da carne. João 17:16. Não são do mundo, como eu também não sou. Ok. Vamos ver só mais um aí. 1 Pedro 2:11-12. 2:11-12. Quem achou? Pega Mateus. Pode ser. Ao que Jesus replicou: eu não fui enviado senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e mandou dois judeus É isso? Está aí? Ao que Jesus replicou: eu não fui
fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Chegou então a mulher e adorou de joelhos, suplicando, Senhor. Acho que eu não tenho nada. Primeira de Pedro 2, 11 e 12. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros dos señais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo que sobreviver honesto entre os gentios, para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observam. Amém? Nós somos, para nós vivermos a evangelização com propósito de vida, a gente precisa entender que nós somos peregrinos e forasteiros, né? Peregrinos e estrangeiros. Peregrino é aquele que está passando, né? Peregrino é aquele que está passando, caminhando. Então nessa vida a gente está passando, caminhando. E forasteiro ou estrangeiro é que a gente não é daquele lugar, certo? Então é como se eu chegasse, sei lá, nos Estados Unidos e eu não sou norte-americano, eu sou brasileiro, então eu sou estrangeiro para eles. Nós estamos na terra, nós não somos mais da terra, nós somos do céu, né? Somos mais do mundo. Jesus, vocês não são do mundo como eu também não sou mais. Estamos no mundo, mas não somos mais do mundo. Então eu sou um estrangeiro. Então, irmãos, eu preciso encarnar isso, que eu sou um peregrino, eu estou passando. E eu sou estrangeiro. Eu não vou me naturalizar carnal, né? Eu não vou me naturalizar natural dessa terra. Eu sou do céu. Então eu tenho que entender isso. Isso muda talvez a nossa maneira de ver a vida, né? O que a gente escolhe para fazer, de tudo, de com quem a gente anda, né? A gente desapega, que é uma coisa que nós precisamos fazer nesses dias, é desapegar. Algo que eu tenho lutado para fazer é tirar o controle da mão, né? Tem que o controle é de Deus, entregar o controle na mão dele. A gente é acostumado a querer, né? Controlar as coisas, então o contrário, desapegar das coisas dessa terra. A gente não vai. Eu acho que esse texto aqui se eu não me engano, é esse aqui, que fala que a gente deve granjear, que eu gosto desse versículo, granjear amigos eternos com as riquezas iníquas. Quando você morrer, eles nos receberão nos tabernáculos eternos. Leia. Por isso eu lhes digo, usem as riquezas deste mundo ímpio para ganhar amigos, de forma que quando ela acabar, estes os recebam nas moradas eternas. Quem é fiel no pouco também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco também é desonesto no muito. Esse texto é simplesmente maravilhoso. Só podia vir da boca do Senhor. Rapaz, isso aí é, sei lá, se a gente entender isso e viver isso, é como se fosse assim, é revelador, muda a nossa visão, muda tudo, né? A gente não tem quase nada, assim, porque tudo que a gente tem é pouco, né? E nem um pouco a gente investe. Aí a gente pode pensar nesse investimento de dinheiro mesmo, de vida, de talento, né? Somente os mais jovens, o que os jovens fazem? Jovem curte, eles quando eu ficar mais velho, aí eu vou entregar a Jesus. O melhor da vida, no sentido de força, de vitalidade, não de melhor que é melhor do que a outra, né? Mas de vitalidade, de força. Tem jovens que estão sem trabalhar, tem os pais que bancam, aí tem tudo ali, né? Mas aí eles não entendem isso, aí não vão se desgastar para o Senhor e se desgastam nas coisas do mundo. Então, nós somos peregrinos e forasteiros. Então, tudo que nós temos aqui não é nosso, de certa forma, não é verdade isso? Não, nada que a gente tem é nosso, nada. Tudo é de Deus, Ele nos emprestou, Ele deixou a gente ser mordomo, né? Nem a família da gente é nossa, Ele deu para tomar conta, é dele. Tudo é de Deus. E eu tenho que fazer um bom trabalho como dispenseiro dele, né? Mas é tudo dele, a dispensa é de Deus. E eu tenho a chave que ele me deu para abrir a dispensa dele. Mas tudo é dele.
Tudo é de Deus. Então nós somos forasteiros. Ganhar dinheiro é ruim, irmão? Não. Amor ao dinheiro que é o problema, né? Segundo Paulo a Timóteo. Mas ganhar dinheiro por ganhar dinheiro não é bom, corrompe. Dinheiro por dinheiro, poder por poder, sabe? Posição por posição, tudo isso corrompe. Tudo isso corrompe. Às vezes não é má em si, é que ela traz o mal, né? Dinheiro tem um poder de corrupção tremendo. Então, se o dinheiro tem um foco, né? Eu digo, não é meu. A gente deveria, né? Eu me lembro que tinha um rapaz que era meu colega de turma, ele era contra o dízimo. Ele pegava pesado, pá, era estudioso, né? Tá, não sei o que, no velho, no novo, parará. A gente conversando lá, a turma, eu disse, rapaz, tá bom, não precisa dar o dízimo, não, cara. Não precisa dar o dízimo, não. Agora, se você for entender o Evangelho ele não quer 10, ele quer 100. No Evangelho, nada é seu. Na velha aliança, Deus dava 90 e deixava 10. Mas na nova aliança, você não tem nada, tudo é de Deus. Isso na sala, na turma. A gente não tem nada, cara, tudo é de Deus, é 100% de Deus. Se você realmente é um homem de Deus, tá, você vai fazer o seguinte, você vai pegar seu salário, ele tinha muita grana. Ele era aposentado da PF e era dono de padarias. Aí eu disse, você vai pegar o seguinte, seu rendimento, seu dinheiro, você vai apresentar o dono dele, vai dizer, ô dono, Deus, de quanto o Senhor dispõe para mim? Aí Deus vai dizer, se Deus disser, fica com 100, pode gastar, Deus não vai julgar não deve disso não. Mas também quando ele disser, deu 100, você vai ter que dar. Se você topar isso, você tá de boa, passa embora. É mais ou menos isso. Aí a pessoa, não dou o dízimo não, porque o dízimo é da velha aliança. Não, você tem que dar tudo. Como Deus não precisa da gente nada, e se você realmente é um homem espiritual sensível, você tem que chegar para Deus e dizer, Deus, eu esse mês eu consegui tanto. Não vou dar o dízimo não, pai, mas eu quero que o Senhor me diga quanto do seu dinheiro você vai deixar eu gastar para mim. Se ele disser 100%, pode gastar, irmão. Mas se ele também disser dê 100, você vai ter que dar. Aí ele vai dizer dê 20, dê 5, dê o que ele mandar. Aí a gente não cumpre nem o mínimo e quer se bancar de novo, né? Nem o mínimo a gente faz às vezes. Se você é fiel e infiel no mínimo, será infiel no muito. Se é fiel no mínimo, também será fiel no muito. Essas coisas, né? O Evangelho, a gente pensa que o Evangelho é facilidade. O Evangelho é profundidade. Isso é o Evangelho é profundidade. É impressionante como a mensagem pode ficar mais profunda, né? A mensagem da graça é uma mensagem de profundidade. A lei ainda era rasa, né? Jesus mesmo disse assim, a sua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, você não está fazendo nada. Mas temos a graça, né? Com isso aqui a gente tem mais um encerra. Hebreus 2, 14, 15 fala de que Jesus, assim como os filhos participam da carne e do sangue, assim ele também participou para experimentar a morte e aniquilar aquele que tinha império da morte, saber o diabo e tal. 2 Coríntios 5, 17 a 15, não me lembro. Mas a ideia desse texto é que nós somos humanos. É um livro de uma pessoa muito estudiosa, muito polêmica, até não, nem sei o que é que ele era, que é um caso chamado Nietzsche. Ele tem um livro chamado Humano, Demasiadamente Humano. Aí eu fiquei pensando assim, até botar ali, mas é como é dele, né? Ele tem umas ideias meio loucas, ele na verdade ele era contra tudo e contra todos. Mas para eu pregar o Evangelho, eu tenho também que entender essa minha humanidade. Eu sou humano, né? Eu sou gente. Então eu não sou super crente, né? Super homem, sou homem, tá certo? Aí eu coloquei, se somos humanos, compreendemos os humanos. Verdade. Se eu sou humano, eu compreendo o humano. Se somos pecadores redimidos, lembra que eu preguei aqui, né? Compreendemos os pecadores impenitentes, os pecadores sem perdão, sem se arrepender, porque eu já fui assim. Se somos santos, sábios, justos e redimidos,
sabemos caminhar e apontar o caminho. Nós somos humanos, irmão. Sabe por que a gente pode pregar o evangelho? Até aquela história do anjo, né, que o anjo queria pregar o evangelho e tal, alguns interpretam diferente, na verdade a ideia não era essa, mas digamos que os anjos quisessem pregar o evangelho. Eles não tinham autoridade para pregar não, porque não era humano. O anjo não é humano. Então ele não tinha autoridade. Porque não sabe o que é pecado. Melhor dizendo, é fazer a frase. Ele não sabe o que é pecado como a gente é, né? Peca. Ele não sabe o que é carne, porque ele não tem carne. Ele não sabe o que é emoção, ele não tem emoção como um ser humano. Ele não sabe isso, ele sabe outras coisas. Diferente. Por isso que a salvação é obra dos humanos mesmo, dos salvos, né? Dos pecadores que foram redimidos. É para mim e para você. Então louve a Deus também pela sua humanidade, certo? Às vezes a gente não fica assim, não se aceita, né? A gente não reconhece nossos limites. A gente não reconhece nossos defeitos. Não estou dizendo aceita, reconhece. O negócio de aceitar é um pouco diferente na minha cabeça, né? Eu reconheço minha limitação, eu reconheço os pontos fracos, eu reconheço os pontos fortes, eu reconheço. E quando eu reconheço, eu fico mais apto para viver, né? Para vencer, tá certo? Então, para nós termos a evangelização como propósito de vida, eu preciso entender que sou humano. Isso é bom. Você sabe o que é dor, você sabe o que é perder alguém. Acho que todo mundo aqui já perdeu alguém, né? Um parente, sei lá, um filho, uma mãe. Todo mundo sabe, você sabe o que é, você sabe, você já passou. Quando você vive, a coisa fica mais forte, fica mais autoridade, não é não? Você vive, eu passei por aí. Não estou dizendo que a gente tem que passar para pregar, né? Mas quando você passa, você diz, eu sei que dói, porque já doeu em mim. Então eu quero dizer para você que dá para sair, certo? Então essa questão da humanidade, vamos vestir a nossa roupa da humanidade. Quando a gente exerceu Jesus Cristo, a gente deixou de ser humano, não. A gente deixou de ser carnal, mas não deixou de ser humano. Somos humanos, tá certo? Leia comigo essa frase aqui. O evangelho cristão é um evangelho pessoal de um Deus pessoal que envia seu Filho como Salvador pessoal para reconciliar pessoalmente a humanidade consigo. Dr. Jim Fowler. Aí eu coloquei, digo mais, para que aqueles que foram alcançados primeiro entendam que devem persuadir pessoalmente outras pessoas. Eu botei mais um pouquinho na frase. Nós temos que persuadir. Eu não vou me falar sobre isso, mas talvez a gente fale aqui só sobre persuasão. Nós temos que persuadir, irmão. Não é enganar, é persuadir, certo? É você argumentar daquelas ideias todas que a gente falou, né? Mas persuadir, mostrar que a verdade é aquela questão que dizem assim, o povo os aceita, os caras da seita, né? Que a gente entende que é aceita, prega a mentira como se fosse verdade. A gente prega a verdade como se fosse mentira. Porque não há paixão, né? Não há paixão, não há fervor, aquela coisa, né? Você já ouviu alguém falar de Jesus quando está falando, os olhos brilhando, assim, brilha, né? Que os olhos brilham. Você já viveu isso? Não sei se você está vivendo isso ainda, mas quando é. Já percebeu que de certa forma deu uma esfriada, a chama deu uma baixada, por causa de tanta coisa que aconteceu, deu uma baixada. Às vezes a gente fala de Jesus, a gente fala como se fosse, sei lá, uma mercadoria, um negócio, você está fazendo um negócio, não como você está falando vida, né? Então a gente tem que pedir ao Espírito que nossos olhos brilhem de novo. Como a gente vai falando de Jesus, nossos olhos ficam brilhando. Que quando a gente diz assim, ó, Jesus morreu por mim, cara, morreu por você. Aí você, a lágrima rolar do olho, assim, dizendo assim, tá, ai, a gente precisa pedir ao Espírito Santo que faça isso de novo na gente, irmão, porque isso é propósito de vida, né? Espírito Santo, eu quero quando falar da morte de Jesus e eu ver os meus olhos começar a lacrimejar. E a pessoa dizer, por que você está com os olhos assim cheios d'água? Porque quando eu penso no que ele fez por mim, dá vontade de chorar. De gratidão, dá vontade de chorar,
de alegria, porque ele venceu tudo. Aleluia. Estamos na caminhada, amém? Amém. O Marisvaldo, né, minha irmã? O Marisvaldo começa a falar de Jesus, ele se empolga, se emociona. Nem pode, né, irmã? Mas ele pode todas as coisas. Mas aí, é bonito isso, né, irmão? Quando você está assim, às vezes você não tem nem muito linguajar, né? Às vezes aí não tem. Quando está chegando, aí está aprendendo, né? É tudo novo. Aí você às vezes não tem, mas as coisas que você diz, as pequenas coisas que você diz, já, sei lá, tem um frescor, né? Tem um frescor, tem um negócio assim. Né? É bonito, né? Quando você vê, por isso que as pessoas quando chegam para Jesus, né, que a gente chama do primeiro amor, que não deve ser perdido, mas a gente perde, né? Quando fala, você sente até como se fosse. É lindo, né? Bom, vamos lá para cá. Só tem isso aqui, tá? Acabou. Sabendo dessas verdades, entendemos porque o termo indo é mais apropriado que o ide, certo? Mateus 28, 19, né? E por todo mundo, fazer discípulos das nações. Marcos 16, 15, e por todo mundo pregar no evangelho a toda criatura. Está no gerúndio, o que é isso? Caracteriza uma ação em andamento. Então, na verdade, a vida da gente de evangelização não é a gente marcou, né? Vai ter evangelismo nos ônibus. Isso é uma programação do evangelismo, mas a gente tem que estar evangelizando a vida toda, né? É uma ação continuada, tá certo? Indo por todo mundo, que é o macro, né? Comunidade, a máxima, pregar o evangelho a cada criatura, que é a pessoa, que é o indivíduo, e de fazer discípulo, a cada indivíduo, a cada pessoa, de todas as nações, a totalidade humana. Amém? Então, a evangelização como propósito de vida. Tá? Deus abençoe, vamos ficar em pé para a gente orar. Obrigado. Que Deus nos ajude, né? Deus nos ajude. Nos ajuda, Senhor, a voltar a ter olhos que brilham. Pai, eu quero só te agradecer, junto com os meus irmãos, por estarmos aqui. Obrigado por esse tempo, obrigado pela graça do Senhor, obrigado pela salvação, obrigado pelo Evangelho, a coisa linda que é o Evangelho. Muito obrigado, Senhor, por cada um aqui e as suas famílias representadas. Obrigado pelo propósito que o Senhor tem nas nossas vidas. E o Senhor tem um propósito lindo na vida da gente, Senhor, de sermos testemunhas do Senhor. Leva-nos em paz nos nossos lares, completa o que está incompleto, Senhor, ajuda-nos, abre o nosso entendimento dia após dia. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.